tarde. Muito boa noite, meus amigos. Eu esperei tanto a ansiedade que eu dei boa tarde, mas é boa noite. Muito boa noite, meus amigos. Mais um episódio do podcast Conexão Real. A parceria que realmente de sucesso em informação, Portal Sérgio Salles e também a TV Nova Real junto com a TV Petrópolis. Hoje eu tenho a honra de convidar uma pessoa que realmente vai falar de um tema, e quando a gente anunciou durante a semana, o pessoal realmente elogiou, e como eu estou ansioso, verdadeiramente eu estou ansioso. Muito boa noite, doutora. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E eu que tenho a honra, né, de ter sido convidada. Eu me sinto honrada de ter sido convidada, na verdade. E estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e trazer uma psicoeducação sobre saúde mental, que é um tema extremamente importante, né? É um tema que cada vez mais, infelizmente, as pessoas estão adoecendo muito, né? Para você ter ideia, no ano de 2024, entre 2024 e 2025, 1 bilhão de pessoas, né? Foi informado que 1 bilhão de pessoas sofre de depressão e ansiedade, né? Os transtornos que são mais recorrentes, vamos dizer assim. Ok, eu reconheço que minha esposa me conhece perfeitamente. Ela disse que está ansioso, porque é um tema que realmente é necessário a gente falar. Eu fico, quando o tema é assim, que realmente abrange saúde pública, eu fico muito realmente ligado, mas é um tema que a gente precisa falar. Mas antes, para quebrar a ansiedade, eu queria falar um pouco sobre a senhora, né? Veja só, eu tenho uma curiosidade. A gente diz que quando a gente é adolescente, né, saindo ali da parte de criança, ser adolescente, já começa a pensar no que vai ser quando crescer. Com a doutora foi assim? Ou a psicologia, como surgiu a psicologia na sua vida? Na verdade, na minha adolescência, eu não tive muita oportunidade de escolher o que eu queria ser, né? Tem a educação, né? O cuidado dos meus pais em escolherem para mim, né? E a minha primeira faculdade, minha primeira graduação é Direito, sou formada em Direito. Interessante. São duas áreas completamente diferentes. Completamente distintas. Isso. E quando eu fiz Direito e terminei, eu falei assim, o que é isso? Não quero isso para minha vida, não gosto, não me identifiquei. No total foram quantos anos? 5 anos. 5 anos. É verdade, 5 anos. E a cada ano que passava, eu dizia, não, eu vou tentar mais um para ver se eu gosto, para ver se eu vou me identificando. Mas quando terminou, eu falei, não quero isso para minha vida. Ainda estudei para concurso, acho que 1 ano. E foi quando eu decidi fazer psicologia, porque eu já faço terapia há mais de 17 anos, 17, 18 anos. Vamos falar muito sobre isso. Isso. Então, quando eu me vi ali, né, vendo aquilo ali, o que é isso? Que dá uma sensação tão boa, né, que me ajuda a reconhecer as minhas vulnerabilidades e a minha responsabilidade diante das situações. Então, eu entendi que eu queria levar aquilo ali para as pessoas. Eu queria que elas sentissem o que eu estava sentindo naquele momento. Foi quando eu decidi fazer o curso de psicologia. Já tinha meus 3 filhos, já era casada, mas eu fui. Que bom. Iniciar agradecendo também aqui, além da presença da senhora, a presença do nosso amigo Bruno, né? Da minha querida amiga ali, Everaldo representando a TV Nova Real, John representando a TV Petrópolis, e mandar um abraço a todo mundo, muita gente acompanhando a gente aqui, tanto na TV Petrópolis, quanto na TV Nova Real e também no portal do Sérgio Salles. Agora, doutora, a gente vai falar agora de coisa séria, mais séria ainda, né? De fato, o que é saúde mental, doutora? Saúde mental é, na verdade, a responsabilidade, né, que o indivíduo precisa ter consigo entre reconhecer suas emoções, né, entender primeiro o que é que eu estou sentindo. E a partir de você identificar o que você está sentindo, você procurar uma ajuda de forma preventiva. Né? Na verdade, deveria acontecer de forma preventiva. Mas, infelizmente, as pessoas elas só procuram a saúde mental, né, o cuidado consigo mesmo, quando já estão num estado de adoecimento extremo, né? E lógico que nunca é tarde para buscar ajuda, mas se a saúde mental ela é extremamente importante, porque se você não está com sua cabeça boa, você não consegue trabalhar, você não consegue realizar suas atividades, né? Então a saúde mental é algo que eu digo assim que vem primeiro do que a parte física,
né? Porque se eu não estou bem da cabeça, o meu corpo não funciona. Vem o CI, que chama Síndrome do Intestino Irritável, que é muito ligado às nossas emoções, é totalmente ligado às nossas emoções, porque, na verdade, o nosso cérebro, ele comanda todo o corpo, né? É verdade. A gente tem que... muita gente confunde, né, saúde mental com doença mental. Isso. Né? Qual seria a diferença, doutora? Olha, a saúde mental é de forma preventiva. O que eu posso fazer por mim nesse momento? Porque existe o adoecimento e existe, vamos dizer, por exemplo, a tristeza. Né? A depressão é diferente de você se sentir triste. A depressão, ela vem um conjunto. Vem o adoecimento físico, emocional, psicológico, mental. Né, onde o indivíduo ele se vê totalmente impedido de realizar suas atividades, ele não se sente à vontade, não se sente disposto, né? Uma coisa que é bem característica de um sujeito que está acometido pela depressão é não conseguir se levantar de manhã, ficar deitado por muito tempo, não conseguir se alimentar, a sua higiene ela fica precária, né? Tudo isso abrange, né? Abrange. E outras coisas também, tem a parte da parte física, né, que é dor de cabeça, dor por todo o corpo, o intestino fica solto demais ou preso demais, né, o cabelo cai. Então, isso a gente está falando da doença da depressão, que é uma doença, como a gastrite, como o câncer, como a enxaqueca, é uma doença, mas como ela é invisível, as pessoas não levam a sério, infelizmente. Infelizmente. E quando vai procurar uma ajuda profissional, muitas vezes já está agravado a situação. É verdade. Tem pessoas que... a gente está até comentando aqui antes de começar, tem gente que ainda busca alternativas. Né? Ou achar que pode em casa resolver, ou achar que é passageiro. Quando é que eu devo realmente procurar um especialista, doutora, e realmente cuidar dessa saúde de forma profissional? Quando você perceber que as suas atividades diárias rotineiras estão sendo comprometidas, né? Vem um desânimo, vem nós somos criativos diariamente, né? Então você sente essa criatividade mais diminuída, você sente o adoecimento físico também, ele vem muito junto do psicológico. E também tem a ansiedade, que é outro transtorno, né? Que é muito recorrente, né? Na verdade, aqueles dados que eu trouxe no início, de 1 bilhão de pessoas, é sobre depressão e ansiedade. Porque a saúde mental, ela engloba muitos transtornos, muitos. A gente for enumerar aqui, a gente vai precisar de umas 3 a 4 horas. 4 horas. Mas vamos falar dos principais, que é o que a gente identifica com mais, que eu recebo, vamos dizer, diariamente no meu consultório, pessoas acometidas pela depressão e pela ansiedade. A depressão, ela é um excesso de passado, né? O sujeito vive no passado, ele se fixa naquele trauma e não consegue olhar para frente, olhando sempre para o que aconteceu com ele. Outra coisa importante é que o trauma, eu queria trazer só sobre a depressão, o trauma, Fica à vontade. As pessoas acreditam que é o que aconteceu, né? O que aconteceu comigo. Estou traumatizada, eu tive um trauma, mas na verdade o trauma é o que é que eu vou fazer com isso. Então, quando o sujeito não se sente motivado, entusiasmado, ou acredita que não tem conhecimento ou saúde mental suficiente para entender o seu trauma, ele fica fixado naquele trauma. E a ansiedade, Marcelo, o que é? É o excesso de futuro. É quando a gente acaba catastrofizando, né, os momentos, sempre olhando pelo lado negativo, o medo. Né? Então, a ansiedade ela é muito ligada ao que ainda vai acontecer. E um detalhe importante, algumas pessoas que viram nossa divulgação fizeram uma pergunta, muitas vezes assim, primordial. Sim. Pergunta, doutora, quando é que a ansiedade é saudável e quando é que ela se transforma no transtorno? Pergunta muito boa. A ansiedade ela é saudável quando antecipa um momento bom. Por exemplo, Sérgio, você vai ganhar uma viagem para Paris. Eu adoro. Olha aí, você vai se sentir... Hoje você falou também que estava se sentindo ansioso. Muito. Pronto. Isso é uma ansiedade... Como há muito tempo eu não ficava. Não sei se foi por causa de Bruno, né? Que a repercussão com o Bruno foi muito boa. Mas assim, o tema é muito recorrente, isso. Entendeu? Algumas pessoas realmente conversam com a gente e quando vê a divulgação num podcast desse, de um tema tão... Foi tanta gente que falou comigo, tanta gente que realmente parava para contar a história. Eu também trabalho em outra rádio e também tenho outro, além do jornalismo, tenho outra profissão, o pessoal parando muito. E assim, a gente sabe que a depressão
recorrente, mas a ansiedade. Também. A senhora acha que a ansiedade é o início da depressão ou são distintos? Sim, é o início, quando o sujeito ele se vê incapacitado. Eu quero muito aquilo ali, então eu vou, faço um projeto, trabalho, vou em busca, mas eu estou olhando lá para o futuro, como eu te falei. Então eu deixo de viver o presente. É como se eu saísse do aqui e agora e começasse a viver sobre algo que ainda não aconteceu. Nem existe, né? Nem Na existe. verdade, nem existe. Só que quando a gente se sente ansioso de forma negativa, a gente não olha as coisas pela realidade. A gente acaba catastrofizando o que não é real. E a nossa mente, ela mente o tempo todo. E se você perceber, eu acho que 99% dos nossos medos não são reais. Somos nós que criamos. Então, qual é a ligação da ansiedade com a depressão? Eu tenho um adoecimento futuro, né, do meu pensamento futuro, e eu me vejo no presente, não consigo sentir o que está acontecendo aqui agora e começo a olhar para trás, para perceber o que é que eu poderia ter feito. Porque eu não perdi o presente pensando no futuro. Então eu deixo de viver o meu presente e quando a vida vai passando eu começo a olhar para trás e fico pensando, eu deveria ter feito isso, eu poderia ter feito daquele jeito, eu poderia ter feito melhor. Lembra que eu falei que é excesso de passado? Então uma é totalmente, tá assim, ó, agarradinha uma na outra. Tem muita gente que fica com uma dúvida na cabeça. Tristeza e depressão são as mesmas situações? Não. Não. A depressão, a tristeza está dentro da depressão, mas a depressão nem sempre está dentro da tristeza. A tristeza é algo comum. Todo mundo se sente triste em algum momento. Às vezes da uma vida. insatisfação com alguma coisa. Uma decepção, uma curiosidade, algo que você desejava e não aconteceu, você se sente triste, você precisa se permitir estar triste. É saudável a gente sentir as nossas emoções e reconhecê-las, acolhê-las, né, primeiramente. Mas a depressão não. A depressão ela vem atrelada a sintomas físicos, né, e adoecimentos mentais, emocionais principalmente, e também como é que eu posso trazer? A incapacidade, né, que você se vê de não conseguir realizar as suas atividades. É verdade. Doutora, a senhora é caruaruense? Sim. Na nossa terra. Muita Sim. gente pergunta, ela é de Caruaru, etc. Sim. Um detalhe importantíssimo, rede social. Tema bom. Muita gente perguntou sobre rede social. A rede social, ela ajuda ou mais atrapalha? Quem está numa situação dessa, de depressão, de ansiedade, principalmente a juventude, que hoje é muito impactada pela rede social, doutora? Isso. Olha, a rede social, ela atrapalha e muito, né? Porque quando você está adoecido emocionalmente, psicologicamente, você está um pouquinho fora da sua realidade. Então, aquilo que você vê, vamos pensar que você vê com uma lente de aumento, né? E uma coisa que acontece muito, muito mesmo, é a comparação nas redes sociais. A vida do outro sempre é mais maravilhosa. É mais interessante, é mais bonito, é mais fácil, né? Tem mais luxo. Mas, olha, eu atendo algumas pessoas e eles me trazem um relato de que pessoas, né, que são influenciadores aqui na cidade, e eles trazem com muita clareza que o que acontece ali não é real, é um trabalho. Mas, infelizmente, as pessoas elas não veem isso com essa responsabilidade e acabam se comparando, né? Aquela pessoa que está dentro daquele trabalho, que muitas vezes tem uma facilidade de viagem, de receber produtos, enfim, um casamento extremamente perfeito. Mas aí, quando você vai ver na vida real, não é assim. Só que nem todo mundo tem essa percepção, né? A tela, hoje em dia, ela é muito bom, né? A internet é muito boa, a IA é muito boa. A gente hoje consegue se interligar a pessoas do outro lado do mundo, mas tudo isso precisa ser com muita responsabilidade, muito equilíbrio. Essa inteligência artificial principalmente. Exatamente, né? Houve já casos de suicídio de jovens que estavam se relacionando virtualmente, né, com pessoas criadas pelo IA, e os pais proibiam, né, de aquele momento ali, e por acontecer isso, eles tiraram suas próprias vidas, infelizmente. É verdade. E o jovem reclama muito de ansiedade, o jovem reclama de depressão, o jovem reclama em geral dessa saúde emocional que na juventude não está bem, doutora. Não está. E um grande agravante é a tela, né? O uso da tela de forma exacerbada e irresponsável, sabe? Isso prejudica muito as crianças, os adolescentes. Antigamente as crianças brincavam, se machucavam, batiam bola. E hoje em dia, né, as crianças não sabem nem como brincar mais, infelizmente.
sabe? Passam muitas horas na frente da tela e até o seu próprio descobrimento sobre o que é emoção, eles não conseguem se reconhecer. É verdade. Eu tenho 2 anos e 8 meses e a gente tenta determinar o tempo de tela. Perfeito. E eu compro os brinquedos realmente de criança, mas é uma luta, viu? É uma luta porque a tela para criança é muito atrativa. Isso, é um mundo ali totalmente novo. Isso. Às vezes tem até um desenho que ela gosta de assistir, eu coloco na TV, mas ela não quer assistir só no celular. Só no celular. No iPad, e é complicado. Como combater, doutora, isso? Como combater não? Como a gente pode lidar com isso dentro de casa? Acho que milhões de famílias passam essa mesma situação. Sim. A gente pode falar, né? Eu entendi o seu combater, eu entendo, é de uma forma bem preocupante. Tem como combater? Infelizmente não. Não. Porque a tecnologia hoje está dentro da casa, da gente, do quarto, da cozinha, do banheiro, em todos os lugares, né? E as pessoas trabalham muito com tecnologia. Mas o que é que deve ser feito, na verdade? Tempo determinado, estimado, né? Conversar com a criança e como se fosse uma forma de barganha. Olha, você vai fazer primeiro a tarefa, você vai brincar e depois papai ou mamãe vai liberar 1 hora para você ficar aí no telefone, porque ali é uma dopamina gratuita, é muito interessante. Então, hoje em dia os desenhos eles são muito coloridos, são muito intensos, né? É muita informação. Então, a criança ela acaba sendo seduzida por aquilo. É como se fosse infelizmente, é como se fosse uma cocaína para o adulto que é viciado. E cria uma rotina, né? Cria uma rotina. Então, é um vício extremamente perigoso para a criança. É uma dopamina muito rápida. Né? É verdade. E a gente vê muitas crianças e adolescentes impactados. Eu vi um caso recentemente, a Sofia até falou também que através da inteligência artificial, a menina estava conversando com outra pessoa. Isso. Entendeu? E a pessoa era pai de uma criança que estava na mesma sala que ela. Isso acontece o muito. pai estava se passando por um jovem, né, para manter contato. A criança tinha 13 anos. 13 anos, eu vi. O pai passando por uma criança também de 13 anos, marcou no shopping, né? A sorte foi a mãe que descobriu, polícia, se né? passou pela criança ali. E a polícia chegou a tempo, o pai né? foi preso. Então, a tela tem uma grande influência nisso aí. Porque no nosso tempo, eu sou mais velho do que a senhora, né? Mas no nosso tempo a gente não tinha isso, né? Nossos contatos, nossos amigos, era realmente a gente sair na rua para brincar ou na escola. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem contato. A criança que a mãe não fiscaliza, está no quarto trancado, ela tem contato com o mundo todo. Isso afeta o psicológico dela também, doutora? Como é que a gente pode lidar com isso? Para a gente poder amenizar, como você falou, não tem como a gente não extinguir, mas a gente pode amenizar. Isso, afeta, você perguntou, o psicológico da mãe ou da criança? Da criança. Sim, com certeza afeta, né? E tem muitos casos em que o ato, infelizmente, é concebido, né? Estupro, abuso. É complicado. Isso é um tema bem, assim, bem pesado. Porque a mãe não, a mãe tem que ter consciência que ela tem que fiscalizar, né? A minha, que hoje tem 20 anos, quando ela foi crescendo e pegou um celular, a gente olhava o celular de cima a baixo, né? Isso é importante. Mas a mãe, a responsabilidade da mãe é essa, fiscalizar, ver com quem a criança está conversando, mas a criança não. A criança, para mim, a criança de 13 anos é um ser inocente ainda, para mim é um ser inocente. Isso. E ela realmente fica impactada por conta disso. Ela é um ser inocente e, assim, eu queria trazer um dado que eu acho extremamente importante, que eu sempre conscientizo os pais quando eu estou fazendo atendimento da criança. O primeiro atendimento tem que ser com os pais. E eu trago para eles assim: você sabia que o cérebro do seu filho só vai ficar maduro aos 26 anos? Não, mas meu filho tem 22, tem 24, mas ele não está maduro. Então, quem é o cérebro maduro da relação? Você e sua esposa, ou você e seu marido. Então, o pai e a mãe têm que ser responsáveis por investigar, por fiscalizar, por estar sempre junto. Eu sei que todo mundo tem suas demandas, hoje em dia é muito difícil, ninguém tem tempo, todo mundo trabalha, mas é mais do que importante, é necessário essa fiscalização, né? De forma saudável, lógico, sem a criança ou adolescente se sentindo invadido. Pressionado. Mas até porque o adolescente, quando é pressionado, o adolescente já é adolescente, ele leva aquilo ali como desafio, né? Sim. Ou você torna amigo dele, ou então você vai ser muitas vezes os pais como inimigo. Isso, então é você chegar e conversar: olha, filho, eu vou dar uma olhada, porque está acontecendo
acontecendo isso, trazer. Hoje em dia eu percebo que tem muita gente que tem medo de trazer as informações para os filhos, o que está acontecendo. Isso é muito importante, tem que conversar. A realidade dos fatos. A realidade, né? Tem que conversar, tem que dizer o que está acontecendo, porque eles precisam entender que o mundo aqui fora é bem diferente do que ali, onde eles estão tendo acesso de forma muito fácil, né? Em acreditar num estranho, por exemplo. Falando sobre isso, eu acho importante trazer aquela série Adolescência, que eu recomendo, né, aos pais assistirem, até os jovens também. Inclusive super premiada, né? Exatamente. Ganhou vários prêmios agora no Globo de Ouro. É uma série bem impactante. Bem impactante e de extrema importância de conscientização, né, de como acontece, na verdade, né? Infelizmente, os jovens hoje eles têm acesso a tudo muito fácil, com a tela ali no seu rosto a 20 centímetros. Então, assim, até entrar em sites que não é permitido, que não são legais nem autorizados, e aquilo ali vai embora, né? Se não tiver uma fiscalização, vai embora. Pesquisa e adentra a um mundo muito, muito sombrio. Essa é a palavra. A gente vê que existe muito caso hoje em dia de suicídio na adolescência, sim. Que a gente fica se perguntando, né? Adolescente, nós adolescentes na nossa época, a gente tinha uma gana de viver, uma fome de viver. Hoje em dia, aí eu queria perguntar assim, ó, doutora, em relação, ainda dentro desse tema, em relação a essa pandemia que a gente viveu, sim. O que a gente que também cobre notícias policiais, a gente vê que durante a pandemia o índice de suicídio foi muito grande, doutora. Isso. O próprio enclausulamento, né, nosso, de todo mundo, ele proporcionou, né, esse adoecimento. Na verdade, piorou. Quem já possuía os transtornos, isso foi muito mais aflorado. E quem não tinha nenhum tipo de adoecimento, acabou adoecendo também. Porque ali teve o medo, né? Teve a ausência de certezas, ninguém sabia o que ia acontecer. Uma pandemia que ia durar 3 meses, passamos 2 anos e alguma coisa, eu acho. Então, toda essa incerteza, ela permitiu, né, com que a gente fantasiasse sobre o que é que vai acontecer. Eu vou morrer? A incerteza foi A ruim. incerteza. Eu vou adoecer? Eu vou morrer? Muitas pessoas perderam seus entes, né? Então, o que é que teve de bom na pandemia? Foi eu não vou falar facilidade, mas foi instalado, né, um sistema de atendimento online, né? O CRP, ele entendeu que as pessoas precisavam de extrema importância de um cuidado emocional e psicológico. Então, eles proporcionaram, eu estava procurando a palavra, proporcionaram às pessoas que elas pudessem ser atendidas de forma virtual por um profissional habilitado. Isso que na Europa já faz muitos anos que é normal isso aí. Eu pesquisei essa semana, na Europa, Estados Unidos é normal isso há muito tempo. Então, com a instalação, né, com a autorização do atendimento online, ajudou muito as pessoas. Então, elas se sentiam acolhidas. Tem o 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né, que atende muitas pessoas adoecidas emocionalmente. E nessa época, estourava o número de ligações, né, porque as pessoas precisavam de um acolhimento. Porque lá eles têm um cuidado especial, porque geralmente quem mais telefona são pessoas que estão à beira de cometer o suicídio, né? Já no desespero já mesmo. No desespero extremo. E essa linha, né, de contato com o indivíduo, ela foi muito boa, porque as pessoas conversavam, eram acolhidos, né, entendiam o que estava acontecendo. Porque qual é a questão, Sérgio? Não é você não sentir. Todo mundo sente em algum momento uma tristeza, uma raiva. Quem nunca sentiu raiva? Mulher. Né? A gente sente, acho que a cada momento, todos os dias, em alguma situação, quando a gente se sente frustrado. Mas a questão é você sentir com responsabilidade, né? Você entender o que você está sentindo. Muitas vezes não criar também, né? Isso. E tem gente que cria as situações e as situações nem existem. Exatamente. Porque, por exemplo, a raiva. O que é que a gente pode entender? Eu imagino uma situação hipotética. A partir do momento que você não age como eu estava esperando, então cria um sentimento de mim para você, da minha pessoa para você. Mas isso é de responsabilidade minha. Você não tem nada a ver com isso. Então, o que é que tem que acontecer? O que é indicado? O que Sérgio faz é de responsabilidade dele. E o que Marcela faz com o que Sérgio fez, ou como o Sérgio tratou, é de responsabilidade de Marcela.
E o que é que eu percebo muito? As pessoas, elas não têm muito, não conseguem distinguir isso. Então acabam responsabilizando o outro pelas suas próprias frustrações e emoções e instabilidades. Isso acontece muito na nossa sociedade em geral, mas principalmente dentro da nossa família. Exatamente. Às vezes com as pessoas mais próximas. Perfeito. Entendeu? Isso. A pandemia foi muito difícil porque assim, a gente vê que muita gente não estava preparado, né? Quem tem um preparo, eu falo do preparo emocional, falo do preparo financeiro, falo do preparo de convivência, né? A gente é casado, a gente vê a esposa para almoçar, para tomar o café e a gente parou para ficar com a esposa 24 horas. Até tem um amigo meu que ele brinca que ele ia se divorciar da esposa. E ele disse, Sérgio, durante a pandemia eu fiquei tão próximo dela. Eu disse, olha, se a gente não se separa nessa pandemia, a gente não se separa nunca mais. E hoje vive uma felicidade geral. Mas boa. A pandemia teve os momentos positivos e negativos, mas assim, acho que para a saúde mental de quem não estava preparado, realmente foi um transtorno. Foi um transtorno e foi assim, muito devastador, sabe? Saiu com uma onda levando as pessoas, né? Os conflitos familiares entre pai e filhos, os divórcios entre, né, os casais e a escola, as crianças se vê ali 24 horas dentro de casa, porque não podia ir para a escola. Então, onde o lar não tinha aquela estrutura necessária, básica, né? Então acabou prejudicando, vamos dizer assim, esse convívio. Sabe, pessoas que perderam o emprego, pessoas que tiveram que se reinventar dentro da pandemia, né, para trabalhar como profissionais autônomos, onde tinha um emprego seguro em algum lugar. Então, tudo isso teve que estimular a criatividade, mas como se estava todo mundo com medo, né, assustado. A incerteza, né? A incerteza. Então, assim, eu acredito que, de alguma forma, cada um de nós, né, levamos um aprendizado na pandemia, de algum jeito, assim. Pessoas passaram por situações muito piores, perdendo seus entes queridos. Os que sobreviveram conseguiram ressignificar as situações de alguma forma, né? Porque a gente precisa ressignificar todos os dias, né? Não é só em alguma situação ou outra, né? É verdade. O ressignificar, ele faz parte. Eu recebi uma pergunta que a pessoa até brincou de mito e verdade, né? Quem é forte fica deprimido? Sim. Mito ou verdade? Verdade. Fica muito deprimido. Tem gente que acha que é forte e nunca vai ter, né? Não, depressão, ansiedade. Não fica, e assim, essa fortaleza é mais uma máscara, né? Não estou falando no sentido ruim, mas eu sou tão forte que eu não posso mostrar as minhas vulnerabilidades, né? Então, assim, quem é muito forte sofre muito internamente, né? Precisa se manter firme para manter uma casa, manter um emprego, manter um relacionamento. Mas os fortes sofrem muito, eu acho que até mais do que aqueles que se permitem demonstrar as suas emoções. Tem forte, conheço, né, que nem fala. Isso. Não fala das suas ansiedades, dos seus anseios, não fala dos problemas, não divide com ninguém. Sair, doutora, não é recomendado, no caso. Você tem que realmente... Como você falou, os fortes nem falam, mas quando a boca cala, a mente fica extremamente barulhenta. A gente não deixa de sentir. Quando eu não falo, significa que eu não estou conseguindo lidar com aquilo, então eu não sei expressar o que eu estou sentindo. Qual a importância da psicoterapia? É você ajudar o indivíduo a entender, primeiramente, quem é você, né? O que você está buscando. O autoconhecimento é de extrema importância, né? Porque a gente começa a se cuidar. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu tenho um marido, tenho filhos, mas eu sou a pessoa mais importante. Então, se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de ninguém. A carruagem não anda. Não anda, né? Não anda. Então, assim, a psicoterapia, ela é extremamente importante porque ajuda o sujeito a se entender, a entender o que é que ele precisa fazer para que ele tenha uma vida saudável. Ajuda o sujeito a não ficar responsabilizando os outros pelas suas próprias frustrações e também a ser responsável com as suas próprias ações, que isso é o que é mais difícil, porque dificilmente se aceita que errou. A gente sempre procura culpabilizar alguém pelas nossas deficiências. Tem mais um aqui, viu? Mas o pessoal mandou, disse, não diga meu nome não, pelo amor de Deus, não é para mim, é um amigo meu que quer saber, viu? Sempre existe, né? Família, trabalho e relacionamento. Sim. Aí, vírgula, problemas familiares impactam na saúde mental? Muito, muito, porque
A gente acredita que porque é família não tem problema. Tem, muitas vezes é o limite que é extravasado, né, que não é respeitado. Ou então, uma coisa que acontece muito é também a idealização sobre o outro. Por exemplo, eu quero que meu filho seja, sei lá, policial. Então, porque eu queria ser policial e não consegui. Então, eu vou idealizar nele, né, o meu sonho. Então, eu começo a tratar ele como se ele fosse uma parte de mim. Né? Então, isso cria conflitos também familiares, né? Tem relacionamentos também, casamento. Então, assim, o casamento, família, filhos, tudo isso, né, é pauta para muito assunto, para muita teoria e muita prática. E a questão sexualidade também dentro da família, sim, porque impacta muito essa questão, mas a gente vê que com a clareza das pessoas hoje em dia, aquela questão, não, quero que meu filho seja jogador de futebol. Sim. Muitas vezes os pais também mentalizam o que ele não conseguiu ser. Exatamente. Né? Mas hoje o que tem um tema muito forte é a sexualidade. Sim. Até vi um famoso aí, ele foi questionado se a filha dele fosse homossexual, entendeu? Como é que ele ia reagir. Ele disse que se ela beijasse homem, beijasse mulher, ela ia ser amada do mesmo jeito. É importante esse apoio familiar, independente do tema, mas a gente sabe, e a sexualidade de hoje, o tema sexualidade na família é muito forte. É importante, doutora? Muito, muito importante. É um tema que, na verdade, ele precisa ser trabalhado dentro das famílias, né? Vocês precisam conversar com os filhos de vocês. Até hoje ainda não... Né? É um pouco difícil, assim, porque quando a gente não recebe, a gente não sabe como passar para frente. Se você tem um pai e uma mãe que não conversou com você sobre sexualidade, então existe meio que um tabu. Como é que eu vou falar isso com meu filho, com a minha filha? Mas é preciso, sabe? É você olhar para a sua família e ver que ela vale a pena. Então é você olhar para os seus filhos, conversar com eles, falar sobre sexualidade, explicar como é que acontece, como é que engravida, a importância, né, dos contraceptivos, relacionamento, qual é o tempo de namorar, quando se deve namorar, quando ainda é muito novo. Né? Então, assim, conversar e ouvi-los. O que é que eu percebo muito? Os pais gostam muito de falar. E não escuta. Tem uma projeção extremamente desequilibrada. Fala e não ouve. Então, ouvir é extremamente importante. Ouvir seus filhos, ouçam. Eles têm, assim, muita informação para passar para a gente. Né? Então, a gente precisa ouvir nossos filhos. Muitas vezes, as situações são negligenciadas porque não teve o ouvir. Teve muita preocupação em falar, mas não parou para se ouvir. E aí a informação estava ali. Eu não sei, pra gente que é pai, tem um lado muito difícil quando a filha começa a namorar, né? Isso. Mas é assim, eu já tenho um pouco mais de clareza. Quando a minha começou a namorar, eu fiz questão do menino lá em casa, conversar com ele, entendeu? Vi que era uma pessoa boa, conheci a família, também é muito importante. Olha. Mas existe hoje em dia ainda esse grande tabu, né? Principalmente com as meninas. Isso. Mas não é nem o pai. O pai quer cuidar, o pai quer, né? Quer proteger. E na verdade sempre a só tem seus filhos, sempre vão ser crianças, né? Isso. Esse acompanhamento em relação ao pai junto com a filha. A gente, em tempos atrás, era mais a mãe que cuidava com a menina e o pai com o menino. Hoje em dia não existe mais isso na família. Hoje em dia a família tem que sentar e todos serem ouvidos e serem opinados. No Isso, na verdade, não deve existir, né? Essa distinção entre o pai fala com o filho, a mãe. Na verdade, o que é preciso é ter uma conversa familiar. A base é de extrema importância. Né? O que meu filho, o que seu filho vai ser daqui a alguns anos, vai ser baseado a partir do agora. Então, se eu não converso com meus filhos, se eu não acolho eles, se eu não ouço-os, como é que eu vou chegar lá na frente e questioná-lo? Por que você está agindo assim? Aí ele pode falar, porque lá atrás você não me ouvia. Né? Então, assim, é muito importante conversar, acolher os filhos, falar sobre sexualidade. Né? Uma coisa que acontece muito muitas vezes, como você falou, né, da homossexualidade, os pais não aceitam. A palavra é respeito. Né? Tem que ter o respeito, tanto de um para o outro, tanto do pai para os filhos, como dos filhos para os pais. E quando se existe respeito, existe limite. E quando esse limite ele não é ultrapassado, existe uma boa convivência. Né? Porque muitos pais têm a projeção, como eu falei, em cima dos filhos e não aceitam quando o filho se relaciona contra o homem ou se relaciona contra a mulher, enfim. Respeito e amor. Amar seus filhos, porque isso não muda nada. Não tem diferença. Não tem diferença. Não, nenhuma. Nada, Eu zero. penso exatamente assim. Zero. Eu
Eu quero que ela seja feliz. Claro. Que seja feliz é todo mundo. Mas assim, antigamente eu sempre tinha uma visão da mãe, a mãe de família ser a psicóloga da casa, né? Sim, Porque sim. o pai era o provedor do sustento, a mãe é quem conversava, a mãe é que sentava. Mas algo que a gente sente falta nos dias de hoje é as refeições. Né? Eu acho que é o momento mais impactante da família e assim, hoje em dia é muito difícil. Eu sei que ainda existe, a gente tenta fazer isso, mas as famílias não se reúnem para as refeições, cada um tem seu horário, às vezes você está no quarto, lá em casa é proibido comer no quarto, né? Mas tem criança que quer levar o alimento para o quarto, já não basta o tempo que fica lá. Isso impacta, doutor, na convivência familiar? Sim, impacta, porque o momento que você se reúne com sua família é um momento que você... é um momento de troca. E troca é conexão, né? Se eu me conecto com você, eu passo informações para você, você me passa informações de como foi seu dia, você conversa, acolhe. Quando o adolescente ou a criança ela vai comer no quarto, ela se isola, né? E ela fica ali naquele mundo de fantasia e vai criando o mundo dela e vai havendo cada vez mais o afastamento. Respondendo o que você perguntou, porque antes as mulheres eram mais a que conversa e o pai sempre o provedor. Porque, assim, na verdade, isso é como se fosse uma questão de equilíbrio, né? O homem é a lei e a ordem e a mulher é o amor e o acolhimento. Mas é importante os dois estarem presentes na criação dos filhos e não só determinar uma responsabilidade para um e uma outra responsabilidade para o outro. Esse equilíbrio é importante. É verdade. Na sua experiência, como é que está atualmente isso aí? A senhora recebe muitas famílias. Sim. Como é que está atualmente? Ainda existe isso, assim... O pai já hoje faz mais parte da conversa, ou ainda continua aquele tempo antigo, o pai era mais provedor e a mãe mais acolhedora, no caso? Olha, lógico que tem exceções, mas ainda continua muito a mãe sendo presente. É tanto que quando eu chamo os pais para fazer o primeiro atendimento, geralmente quem vai é a mãe. O pai nunca vai. Geralmente só chama o casal, no caso. Chama o casal, né? Os cuidadores. Quem são os cuidadores? Fulano e ciclano. Então, eu preciso conversar com os dois. Quando é menor de idade, o primeiro atendimento tem que ser com eles. Então, geralmente, quem sempre participa é a mãe. O pai nunca pode, está trabalhando, viajou, e ele manda o pagamento e a mãe vai para a terapia, para a psicoterapia. Então, tem esse estigma de o pai tem que ser o provedor e a mãe tem que ser a que participa. Né? Mas isso não deve, na verdade, acontecer. Né? É responsabilidade de ambos. Né? O pai e a mãe precisam estar muito de perto com os seus filhos, porque... Infelizmente, hoje em dia, né, com as coisas que acontecem, os pais têm que estar presentes, sabe, Sérgio? É muito importante. Sobre isso não tem nem muito o que protelar, é ser presença na realidade dos seus filhos. Verdade. A gente pode, nesse mundo real, quais os cuidados, doutora, a gente pode ter para ter uma boa saúde mental, doutor? Olha, primeiramente, né, você, como eu falei, você entender o que você está sentindo. A partir do momento que você percebe que fugiu da sua rotina, os sentimentos, que está muito exacerbado, que está comprometendo, né, as suas atividades, identifiquei, não estou bem, preciso procurar uma ajuda de um profissional. Em que área? Psicoterapia, que são os psicólogos. Essas pessoas, e procurar um profissional devidamente habilitado, né, que possa fazer o atendimento de forma responsável. E a partir do momento vai ter ali a identificação do diagnóstico do sujeito. Você está com isso, você está apresentando isso. Então, a partir do diagnóstico, né, vai-se também perceber a necessidade ou não do acompanhamento psiquiátrico, que é de extrema importância. Eu costumo dizer que é uma casadinha, terapia e medicamento, né? O resultado é incrível, de forma positiva. Então, a partir do momento que o profissional psicólogo ou psicólogo identifica que aquele sujeito precisa de uma intervenção medicamentosa, encaminhar ele para um profissional, um psiquiatra devidamente habilitado, né, que vai poder identificar ali o diagnóstico juntamente com o psicólogo e, a partir do momento, entenderem qual a melhor medicação que vai ajudar na melhoria da qualidade de vida do sujeito. Porque quando ele está adoecido, começa a comprometer as suas atividades. Você fica desmotivado para trabalhar, né? Você sente uma tristeza extrema. Então, a medicação vai agir nessa parte biológica, né? É a parte medicinal. Esse remédio vai servir para isso, esse remédio vai servir para aquilo. Onde a terapia não vai agir naquela parte biológica, ela vai agir na parte das emoções, no entendimento do adoecimento. E a medicação vai trazer o alívio, na verdade, para aqueles sintomas. Frieza na barriga, tontura,
cabelo cai muito, dores no corpo que você não sabe de onde vem, ânsia de vômito. A gente costuma falar também bolo faringe, que é aquele, sabe aquele nó na garganta que você não consegue comer, quando vai falar fica chorando, não consegue se expressar. A gente chama de bolo faringe. É o imaginário, aquilo ali não existe, fisicamente não existe, é imaginário mesmo. Você sente, né, o bolo faringe, mas as outras questões são reais, como o cabelo caindo, tontura, ânsia de vômito, o SI, que é síndrome do intestino irritável, que é uma doença extremamente ligada às emoções, né? E assim, essa é a parte física. E a parte do adoecimento emocional, que, como eu falei, o medo, né, a insegurança, a incerteza. A senhora deve enfrentar muitos pacientes que não querem a medicação, né? Isso. Acha que é apenas com o tratamento, mas não quer a medicação. É um grande entrave, doutora, no tratamento? É um estigma ainda. Algumas pessoas acreditam que vão ficar viciadas na medicação, onde isso não é verdade, né? O profissional habilitado, o psiquiatra, ele vai fazer o desmame da medicação quando ele perceber que aquele sujeito já está apto para conduzir a sua vida sem aquela medicação. Então, que são os captadores de serotonina, né? Que outros liberam endorfina, ajuda. Então, o que é que o profissional faz? Ele vai perceber quando o indivíduo ele está apto para ir desmamando a medicação, né? E uma coisa que é de extrema importância é a prática de atividade física, né? Juntamente com a medicação e a psicoterapia. Né? A prática de atividade física é o remédio natural liberado pelo nosso corpo de forma saudável. A gente vê que hoje em dia já a prática de atividade física já é, né, as academias, Isso. as conscientizações através das mídias, mas tem muita gente hoje ainda que não faz atividade física, né? Isso com um problema de saúde mental realmente agrava. Isso. Eu acredito que agrave muito. Doutor. Agrava e não ajuda, né? Porque só a medicação você não tem aquela melhora significativa, né? E a atividade física ela vem como um remédio natural. Seu corpo produz, você recebe e aquilo ali fica no seu organismo o dia inteiro. Você, por exemplo, se você fizer de manhã até a noite, você vai estar liberando, recebendo endorfina de forma gratuita. Endorfina é importantíssimo. Demais. E a criançada, né? Porque a gente vê, como eu falei para a senhora anteriormente, a gente tem grande problema dessa parte da atividade física, é que a criança, antigamente, nossos filhos saíam para... Nós mesmo brincávamos na rua, hoje não. Muito. Hoje a tela atrapalha e a gente tem que conscientizar isso, que a criança tem que sair, tem que fazer atividade física, tem que ser lúdica, porque realmente a senhora deve tratar crianças também. A gente sabe que às vezes é mais difícil tratar a criança do que o adulto, doutor, ou não tem diferença? Veja, existe diferença, porque a criança ela não sabe falar o que ela está sentindo, então eu brinco com elas, é como você falou, é lúdico, eu faço ali, sento no tapetinho com eles, a gente brinca, a gente se diverte, e a partir dessa brincadeira tem um olhar, né, para aquele comportamento. Aconteceu isso comigo, a minha de 20 anos tinha 2, aí a mãe tem que levar no psicopedagoga, aí eu 20 anos atrás, tá certo. Aí quando eu vi o preço da consulta, é mensal, a moça disse, não, é semanal. Possessão. 20 era caro, mas eu disse, não, tem que fazer? Tem, vamos fazer. Aí ela ia pra lá, a menina brincava, montava uns jogos, sabe? E assim, a gente não tinha, né, a consciência que tem hoje. Eu acho que tá brincando com minha filha. Eu vou comprar esses brinquedos, vou levar tudo pra... Eu que vou fazer, né? Mariana teve um desenvolvimento. Que minha pequena foi para a escola com 2 anos. 1 ano e meio já estava na escola, no hotelzinho. Ela teve um desenvolvimento nos anos... Ela fez o quê? 8 meses, eu acho, desse tratamento. Sim. Ela teve um desenvolvimento nos outros anos, assim, absurdo. É incrível, positivamente, né? Quando a gente não conhece, a gente é leiga, a gente fica na defensiva, né? Mas quando vê um resultado, a gente realmente vale a pena. É porque naquele momento que a gente está brincando, a gente está avaliando o comportamento da criança. Qual é o brinquedo que ela pega? Como ela se comporta com aquele brinquedo? Então tem carrinho, tem bola, tem urso, tem boneca. Então você vai vendo a partir daquele comportamento os sinais que ela está apresentando. Porque a psicoterapia ela é feita das 2 questões que eu sempre chamo, sinais e sintomas. Os sintomas a criança não sabe dizer o que está sentindo, né? Sintomas é a dor de cabeça, é uma tontura, é aquele enjoo, né? Então os sintomas não são passíveis de observação, mas os sinais são, né? Então a mão tremendo, se machucando, puxa cabelo, né? Tem criança que come cabelo, morde os lábios, rói unha. Então esses são os sinais, né?
Então, os sinais são passíveis de observação. Então, é nessa brincadeira, nessa parte lúdica que a gente observa o comportamento. A gente fica observando que é como se fosse a escola, né? Isso. Eu acredito que a senhora só deve confirmar que a criança, a senhora faz terapia há tantos anos, né? Se a criança começasse, mesmo sem os sintomas apresentados, mas se toda criança começasse um trabalho desse, seria um adulto melhor no caso? Com toda certeza, né? Porque o que acontece na infância não fica na infância. A gente leva para o resto da vida. Então, a psicoterapia, né, infantil, ela pode, deve acontecer de forma preventiva, né? Naquele lar que você percebe que é um lar desestruturado, vamos chamar assim. Então, já ter a preocupação, né, de encaminhar, de trazer, de ter um acolhimento para aquela criança. Aconteceu já várias vezes de os pais chegarem lá, né, e olha, meu filho isso, ele faz isso e comporta aquilo. Aí depois de ouvir a demanda, eu falo, olha, a gente vai começar por vocês. Eu quero começar por vocês. Não, mas meu filho... O pai e a mãe não aceitam, né? Eu vejo, aí eu avalio o comportamento da criança, faço a avaliação. Quando eu vejo a criança, ela não apresenta nada. É uma criança extremamente saudável. E eu vejo que o lar é disfuncional devido ao comportamento dos pais. Então a no criança... caso, o pai e a mãe que devia fazer... Exatamente. Eu falo, vamos conversar por vocês, e eles, vão embora. Vão embora. Essa conscientização é muito importante. Assim, já conheci até casos de pais que levaram a criança e depois se tornaram assíduos. Olha aí, que a coisa criança boa. terminou o tratamento e os pais não quiseram deixar, fazem até hoje. Isso. É importante esse pai preparado em relação à saúde mental, porque realmente a gente sabe que os alicerces do lar são os pais. Isso. Né? O exemplo do adolescente para a criança são os pais. É importante, doutor, o pai e a mãe estar preparados? Sim, Sérgio, é muito importante, porque os nossos filhos, eles não vão fazer o que a gente diz, eles vão fazer o que a gente faz, né? Tem um comportamento de modelagem. Eu vejo meu pai se comportando daquele jeito, eu quero fazer igual a ele. Então, se ele fala para mim, não pegue esse copo, que não pode, mas você vai lá e pega o copo, eu também vou querer pegar esse copo. Eu não entendo que não pode, né? Então, é muito importante, né, que os pais sejam saudáveis, sabe? Para que tenham um lar saudável, para que tenham comportamentos saudáveis, porque isso, a genética, ela é extremamente importante, né? Se um indivíduo ele tem a genética de ter depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno, borderline, por exemplo, o seu filho tem uma grande chance de ser o bipolar. Ele tem grande chance de ser esse indivíduo, no qual você também é. Mas aí qual é a questão disso aí? O lar que ele vive, o meio que ele vive, também decide. Influencia muito. Demais. Vai decidir se esse sujeito ele vai ter uma vida saudável ou ele vai ficar ali acometido por aquele transtorno devido ao meio que ele convive. Então, se uma pessoa tem um transtorno da bipolaridade e tem os filhos têm 50% de chance de ter o transtorno da bipolaridade. Mas o que vai determinar isso é o ambiente. Nesse caso que a senhora fala é genética, É genética. 50% de genética. Exatamente. Mas com o ambiente, com o tratamento no tempo adequado, Pode ser saudável. pode ser. Pode. A depressão também é genética, a ansiedade é genética, né? Borderline é genético. Então por isso que eu te falei, é uma doença como qualquer outra, uma pessoa cardíaca, uma pessoa que tem câncer, os filhos, a família tem mais probabilidade, né, de ter aquele acometimento. Então é como eu falei, a doença ela é mental, ela é invisível, então ela é desacreditada. Se eu não tô, muita gente leva na brincadeira, né? Se o sujeito não está definhando, não está sarcopênico, então ninguém acredita que ele está precisando de ajuda. É verdade. E a gente vê Infelizmente. que hoje em dia ainda existe um entrave muito grande, porque muita gente não respeita, né? Mas muitas vezes a pessoa procura a própria família para ter um tratamento, aí é encarado como, vou até usar uma palavra que eu não devia, mas frescura. Eu escuto muito isso. É frescura, é falta de Deus, né? Vai arrumar o que fazer, vai Pronto. se interter. Né? Você não vai chegar para uma pessoa que é cardíaca, né? Que tá ou então que está com a pressão lá, 20 e tanto, vai dizer, a pessoa vai lá e toma um remedinho dela. Então a gente precisa conscientizar as pessoas de que saúde mental é coisa séria. Né? Os diagnósticos dos adoecimentos mentais, emocionais, é coisa séria, precisa ser levado a sério. Não é frescura, não é falta de Deus, é uma doença, como qualquer outra. É verdade. Dentro das profissões, doutora, existem profissões que são mais agravadas com
a saúde mental. Existem profissões que realmente são mais impactadas. Sim. Eu acredito que a senhora pode falar bem melhor do que eu em relação ao estresse da profissão. Sim, claro. Em relação ao tempo que você exerce sua profissão. Porque a gente sabe que tem profissão que é 48 horas, Isso. é pouco, Sem descanso, não né? tem descanso. Entendeu? Isso impacta, doutora, na relação e Sim. no tratamento. Quais profissões que realmente hoje em dia merecem mais cuidado? Eu vou começar pelo final. Existe um transtorno, né, que chama o burnout, que ele acomete muitas profissões. Né? Já vou trazer a doença e vou trazer a sua pergunta. Ele é um adoecimento físico e emocional, né, devido à alta carga de trabalho, demanda, e também o burnout ele precisa configurar o abuso. Tá? As pessoas acreditam que o burnout é apenas o esgotamento, o adoecimento físico e emocional devido à alta carga de trabalho, mas vamos dizer assim, o ponto-chave para determinar o burnout é a configuração do abuso. Precisa haver o abuso. Mas o burnout ele acomete muitas profissões. Por exemplo, os médicos vivem numa rotina extremamente cansativa, né, frenética. Os professores, né, tem muito o grau de estresse, barulho. Os policiais, né, as pessoas da área de segurança pública trabalham com uma grande pressão, né, então é um adoecimento ali configurado, né? Quantos policiais você já viu que tirou a própria vida? Autismo. Se você olhar a página do CRM, tem ali, acho que diariamente, uma nota de pesar de médicos que se suicidam. Verdade. Infelizmente. A área de saúde também, né, doutora? A área de Sim, saúde é muito forte. A área de muito. saúde e a área policial é muito forte em relação Muito. a notícias de suicídio. A gente fica, às vezes, até sem entender. A gente, às vezes, não tão interagido no assunto. A gente fica até sem entender, mas existe eu tenho um amigo que ele recebeu uma herança há 10 anos atrás e ele vive de renda. Sim. Ele não trabalha, ele vive de renda. Ele tem uma rentabilidade muito boa de dinheiro e ele não se preocupa com nada. É academia e ele é um cara totalmente precisando demais de um tratamento. Eu digo a eles, não, você não precisa. De um cuidado, né? Tudo que um policial, um médico passa em termos de saúde mental, ele vive e sem ter preocupação nenhuma. Como explicar, doutora, isso? Olha, como eu posso explicar isso? Sabe aquela parte química do nosso cérebro? Ela está faltando algum tipo de substância, né? Parece uma coisa que não tem explicação, mas a explicação é essa. Ah, mas fulano tem dinheiro, fulano não trabalha, ou trabalha num emprego muito bom, e ele é doente, ele é depressivo. As pessoas falam assim, não é? Tem esse vocabulário. É depressivo, é doente. Mas ali no cérebro de fulano falta alguma substância que permite com que ele adoeça, que facilita, que proporciona o adoecimento. Porque não é só das nossas emoções, tem a nossa parte cerebral. Então, por isso que a medicação ela vai lá e deposita aquela substância onde está faltando. Interessante, viu? É desse jeito. Mas como tratar isso aí, doutora? Primeiramente, identificar que precisa de ajuda, reconhecer. Isso aí, se eu falo com ele, rapaz, fazer uma terapia. Ou nada, não precisa disso não. Pois é. Eu vou abrir uma loja. Aí abriu uma loja, né? Achou um bom dinheiro. Aí deixou a loja para a irmã. Não quero mais não. Ele vive de renda, ele não precisa. Então, ele realmente precisa de um tratamento específico. Sim, doutor. com certeza. Vou até lhe indicar, viu? Muito obrigada. Vou cuidar com muita atenção e muito carinho. Existe a perda, né, dos interesses pela vida, pelas atividades. Uma pessoa que fica muito tempo ociosa, né, o ócio, na verdade, devia agir como nossa parte criativa. Mas quando o sujeito está adoecido, ele não consegue entender esse ócio como a minha parte criativa. O que é que eu vou fazer? Eu vou me deprimir. Eu vou perder o interesse pelas coisas da vida, pelas atividades, né? Eu não consigo evoluir, eu não consigo raciocinar. Então é como se ele ficasse paralisado dentro daquele mundo ali que ele idealizou, né? E que infelizmente não está saindo como a pessoa espera. Tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Doutora, eu queria umas 3 a 4 horas. Bruno ia ter paciência de esperar a gente aqui, mas eu queria ter umas 3 a 4 horas. Ah, que coisa Mas boa. vamos marcar outro horário aí, porque realmente Sim. a gente tem tantos temas. Que coisa boa. Vou agora abrir um espaço especial para a senhora, para suas considerações finais. Tá, obrigada, né? Eu que agradeço o convite. Né? A honra é nossa. Eu estou à sua disposição, de vocês aqui, né? De todos vocês, para a gente conversar, né? Ter essa conversa, essa conscientização. A saúde mental é muito importante, né? É a
nossa cabeça comanda todo o corpo, né? Se cuidem, façam terapia, façam exercício físico, é muito importante, não negligencie isso. Cuidem de vocês hoje para que vocês possam ter uma velhice saudável, né? Cuidem da alimentação, cuidem do sono, cuidado com o tempo de uso de tela, né? Não é indicado. Para quem é jornalista, isso é terrível. É terrível, exatamente. Quando tiver chance, deixa a tela do lado, né? Eu tento colocar os horários, mas a notícia acontece. Eu acredito, mas quando você tiver a oportunidade, olhe para fora, olhe o dia, aproveite o dia, curta a sua família, porque são coisas que é como funcionasse como um abastecimento, né? A gente precisa dessa parte saudável, né? E a palavra-chave é equilíbrio. Você equilibrando o seu tempo no uso de tela, você não vai ser acometido, né, de forma que possa lhe adoecer. Eu sou perfeccionista, doutora. Pode até ser ansioso, mas eu sou perfeccionista. Quando eu vejo, tem que sair do jeito perfeito. A gente sabe que não existe o perfeito, sim, mas seus esclarecimentos foram, e particularmente para mim, foram muito bons. Que bom, entendeu? Obrigada. A gente sabe que a saúde mental hoje em dia é o que move a humanidade. Isso, tem que estar bem. Isso. E eu fico feliz em ter tantos profissionais bons. Fico mais orgulhoso ainda de ter uma profissional como a senhora em Caruaru. Obrigada. A maioria do pessoal que viu a foto, né, disse, não, ela é sul-sudeste. Eu disse, não, ela é de Caruaru. Porque a imagem traz confiança, sim, entendeu? E quem está assistindo aqui hoje, principalmente. Sim, que bom. Eu quero entrar em contato com a senhora. Claro. Né? Como é que eu posso achar a doutora nas redes sociais? Tá. Agora fique à vontade. Olha, o meu Instagram, né, é Psi Marcela Fernanda, Marcela com 2 L's. Lá tem o meu contato, que pode falar comigo, é diretamente comigo, né, para agendar, para conversar, para tirar dúvida, uma ajuda, um aconselhamento, enfim. Então tem lá meu contato, pode falar comigo. E no Instagram, né, eu publico muito pouco, porque eu tenho pouco tempo. Mas lá pode falar comigo que eu vou responder com bastante carinho. É verdade. Você que está assistindo, ó, o portal Sérgio Salles tem um link da doutora, certo? Na página principal, você clicou, vai direto para o Instagram e está em contato com a doutora. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela paciência. Agradecer a Bruno pela presença também. A minha querida amiga está ali. Agradecer a Everaldo da TV Nova Real, né? Pela parceria. A John, profissional de mão cheia da TV Petrópolis. E dizer a você que está assistindo aí que procure orientação. Isso. A saúde mental é importantíssimo. Como você procura um cardiologista, você tem que procurar orientação e realmente você vai ter uma orientação profissional do Dr. Bruno. Já falei, tá aqui. Falei no homem várias vezes. A imagem está pronto, ó. A imagem está aparecendo ali, ó. Dr. Bruno ali, ó. Filha, Evalda. É sua filha? É. Meu Deus, como é, né? Eu pensei que era a irmã. Valda é médica, né? Está à disposição também, quando vocês precisarem. Vamos marcar um podcast com ela. Perfeito. Qual a especialidade? Eu vou trazer a família. Pronto, vou trazer a família toda. Que bom. Mas assim, eu fico feliz porque a repercussão com o Bruno semana passada foi muito boa. E quando eu não divulguei em nenhum momento que seria a esposa dele que vinha, mas o povo conhece, né? Rede social hoje em dia, entendeu? O pessoal realmente estava muito ansioso para. O mundo é ansioso para receber a informação sua. Agradeço de coração todas as suas. Eu que agradeço. Foi gigantesca as suas informações. Eu espero ter esclarecido, né? Ter psicoeducado vocês. A gente precisa de 3 a 4 horas. Já tem um projeto, já vou deixar de antemão. A Everaldo tem um projeto aqui, transformar aqui em rádio, certo? Perfeito. Vai ser a Rádio Petrópolis com a TV Nova Real. E quem sabe a gente não abre um espaço para a senhora vir uma vez por semana. Sim, claro. Já está aberto, pronto. O homem já. Muito obrigada, estou entendeu? à disposição. A senhora vem. Que bom. Porque você vê, eu ainda cobro muito das redes sociais isso, que todo canal de comunicação devia ter um espaço, no mínimo de 1 hora por dia, para um profissional assim, para esclarecer. Sim, tirar dúvidas, né? Porque o esclarecimento hoje em dia ainda, por mais que a gente tenha essas conotações de rede social, quando vê um profissional falar, ou no olho a olho, é diferente. Eu acho que traz um certo acolhimento, né? Traz um conforto, traz uma aproximação, traz uma conexão. Então, por isso que eu acho assim tão importante a gente cuidar do outro, de si mesmo. E eu estou à disposição. Quando quiser, eu venho novamente. A gente tira dúvida, pode abrir para as pessoas perguntarem. Muito bom. Né? E vamos ajudar um ao outro. Né?
primeiro passo é acolher. Acolhemos. Doutora, muito obrigado. É isso, imagina, eu que agradeço. Gente, muito obrigado, né? Mais um podcast encerrando. E vou deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que estava com a gente e dizer que Jesus vai sempre abençoar e iluminar o coração de todo mundo. Muito obrigado. Jesus.